Fala pessoal, tudo bem? Professor Davi Ferraz aqui na área. E nas aulas anteriores a gente estudou o que? Nós vimos a parte que trata da estrutura do Poder Judiciário. Eu passei para você toda a estrutura do Poder Judiciário, a gente conheceu os órgãos. Inclusive eu comecei a ter falado da composição, né, de cada órgão lá e tal, a quantidade de membros que cada um tem. E depois a gente estudou a carreira da magistratura, né? Vimos como é o ingresso na carreira, como funcionam as promoções e tal. Estudamos tudo isso. E agora a gente tem que estudar aqui a parte que trata de composição dos órgãos do Poder Judiciário. É importante você ficar atento a isso, porque cai em prova, é uma parte de decoreba, certo? A gente vai ter que decorar mesmo, não tem outra forma. Claro que eu vou dar umas dicas e alguns macetes aqui para você tentar entender isso, mas a gente vai estar partindo para isso aqui agora, ok? Esse é o objetivo da nossa aula, cai em prova, tá? Não despreze, sempre cai uma questãozinha envolvendo composição dos órgãos. E é importante que você saiba pelo menos esses aqui, né, que são os principais. Mas a gente vai ver todos, ok? Então vamos embora lá. Temos aqui o STF. Muito simples, né? Um macete para você descobrir quantos membros tem. Como já falei com você, né, para você decorar isso, somos time de futebol. Né? O time de futebol tem quantos membros? 11 membros. Então, o ministro são 11 membros dos ministros do STF. Ok? Uma coisa importante que muita gente acha, deixa eu até passar aqui, ó. É importante eu comentar isso. Muita gente acha que para chegar no STF é feito concurso ou é feito através de carreira, algo desse tipo. Eu tive alguns alunos que me perguntaram isso. Então o cara acha que o cara começa aqui embaixo e vai subindo para o TJ, depois sobe para o STJ, depois sobe para o STF. Não é assim que funciona não, tá pessoal? Isso não é carreira não, não é assim que funciona não. Para o STF o cara nem precisa ser juiz, tá? Ele nem precisa ser juiz. Ah, Davi, precisa ser juiz para estar no STF? Não, não precisa não. A gente vai ver que o cara precisa ter um notável saber jurídico, né? Um notável saber jurídico e reputação ilibada. Quer ver? Vamos voltar lá, ó. Voltando. Então, o seguinte, para ser ministro do STF, então, compõe de 11 ministros aí escolhidos entre cidadãos, né, com mais de 35 anos e menos de 65, tudo bem? Essa informação é importante. 35 e 65 anos, tá? Tem que ter um notável saber jurídico e reputação ilibada. Se você for ver aqui o texto constitucional, você vai ver que não há nem a necessidade, né, se você for ver aqui, do cara ter formação superior, tá, em direito. Você não vê falando isso aqui, você vê falando notável saber jurídico. Porém, a doutrina entende, tá? A doutrina aqui não está falando ser bacharel em direito, não. Aqui está falando de ser bacharel em direito, já vi pegadinha de prova. Se falar bacharel em direito, está errado. Porém, tem uma corrente doutrinária que defende que, poxa vida, se o cara tem que ter um notável saber jurídico, isso pressupõe que ele, pelo menos, é bacharel em direito. Ok? Então, essa é uma presunção feita aí pela doutrina, ok? Detalhe, não precisa ser advogado, né? Notável saber jurídico, pegadinha de prova mora aí, tudo bem? E reputação ilibada. Os ministros são nomeados pelo presidente da República, tá? Depois de ser aprovado pelo Senado. Então o Senado aprova e o presidente da República é que faz a nomeação, ok? Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Então, ó, ministro do STF, você tem mais de 35 anos, menos de 65, notável saber jurídico, reputação ilibada e aprovado lá pela maioria absoluta do Senado e nomeado pelo presidente da República. Ok. Vamos agora para o STJ. O STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, ok? Compõe aí de 33 ministros, no mínimo, ok? Essa informação é importante, é o mínimo. Bora lá. Detalhe,
Mesmo, aqui vai funcionar a mesma coisa, tá? É a mesma coisa em relação aqui ao processo de nomeação e aprovação, é a mesma coisa do STF. Então você vai ter lá 35 anos, mais de 35 anos, menos de 65, reputação ilibada, notável saber jurídico, tudo bem? Maioria absoluta do Senado, aprovação da maioria absoluta do Senado Federal e a nomeação do presidente da República. Mesma coisa, não muda nada. O que muda aqui até então é a quantidade que a gente viu aqui de ministros, ok? Só que a gente vai ter um detalhinho aqui embaixo, que vai diferenciar, né, do STF. Dentre esses 33 ministros aqui, um terço deles vai ser de juízes do TRF, do Tribunal Regional Federal, e um terço dentre os desembargadores do TJ, indicados em lista tríplice, elaborada pelo tribunal. Então, um detalhe importante, não é um terço para os dois, não. É um terço para o juiz do TRF e um terço entre os desembargadores do TJ. Então, é um terço para um terço para outro. Beleza? Ok. Agora, além disso, a gente tem um terço para o TRF e um terço para os desembargadores do TJ, nós vamos ter um terço aí para os membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos territórios, e para os advogados. Aqui o detalhe, aqui é um terço para os dois, ok? E será de forma alternada. Então, quando surgir uma vaga, surgiu uma vaga, ok. Se a vaga vier aqui de um terço aqui, então, vamos surgir uma vaga, vamos supor que nessa vaga quem assumiu foi um advogado. Beleza, foi um advogado. Surgiu outra vaga aqui para esse um terço. Como na vaga passada foi o advogado que preencheu, agora quem vai assumir essa vaga vai ser um membro do Ministério Público. Então é assim que funciona, ok? Um terço em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, Distrito Federal e dos territórios de forma alternada. Aqui fala que vai ser na forma do artigo 94. Ok? O que o artigo 94 traz para a gente? O artigo 94 traz para a gente o 5º Constitucional. E no 5º Constitucional, você vai ver que esses membros aqui do Ministério Público e advogado, tá, tem que ter mais de 10 anos de atividade, ok? Mais de 10 anos de atividade. Vai ser feito uma lista sextupla, que depois vai se tornar uma lista tríplice, ok? E aí sim vai chegar aí a quantidade de membros corretos, ok? Mas o detalhe que você tem que saber aqui para a sua prova é o seguinte, cara, eu vou te dar um macete, vou te dar a dica aqui, velho. E lê aí, você vai estar apostila, você vai ler, mas o que é importante? Raciocina comigo. STF, beleza, 11, já está aqui, né, 11, ok. 35 e menos de 65 anos. Beleza. Reputação ilibada e notável saber jurídico. Tranquilo. Agora aqui, STJ, somos todos Jesus. A data que Jesus foi crucificado, 33 anos, no mínimo 33. Lembra isso, ok? Como é que vai funcionar aqui agora? Se você tiver essa estrutura, cara, se você tiver a estrutura do Poder Judiciário na sua cabeça, fica muito mais fácil resolver essas questões de composição. Por quê? Você vai lembrar que o STJ é um terço. Lembre isso. O STJ é um terço. Por quê? O TRF, ele vai enviar um terço. O TRF, ele vai enviar um terço. E o TJ vai enviar o quê? Mais um terço. Então, o TRF vai enviar lá, vai indicar, né? Vai ser responsável por um terço das vagas, vão ser compostas aí por juízes federais, e o outro um terço vai ser preenchido aí por desembargadores do TJ. E o outro um terço que está sobrando aqui vai ser preenchido por advogados e membros do Ministério Público. Tem que ter mais de 10 anos de atividade jurídica
e tal. Beleza? Lembrando que todos esses membros aqui vão ser, isso vale tanto para o STJ, para o STF, ok? Eles vão ser aprovados pelo Senado, então o Senado que vai aprovar a indicação deles, e quem vai fazer a nomeação é o presidente da República, beleza? Então é assim que funciona. Ok, vamos dar sequência aí à nossa aula. Outro ponto importante agora é o TSE. O TSE é a dica para você decorar a quantidade de membros, né? Se você tirar o T aqui e botar o T aqui na frente, vai ficar SETI, né? SETI. Você decorar isso aí. Então são 7 membros. No mínimo 7 membros. No mínimo 7 membros. Outro detalhe também, a galera usa muito, o TSE é que tem menos membros aqui em relação a todos os tribunais aqui que a gente tem, tá? O STF e os outros tribunais superiores. É o que tem menos membros. Mas se você lembrar, é o que menos trabalha também, né? O TSE trabalha de 4 em 4 anos, né? Isso aí só na eleição. O resto trabalha todo o tempo. Então, a galera faz essa analogia aí. Então, 7 membros, beleza? Trabalha só de 4 em 4 anos não, tá, pessoal? É zoeira, trabalha todo ano, tal. Só que a demanda maior de processos é no período eleitoral, né? Então, de 2 em 2 anos. Tem eleições municipais e as eleições estaduais e federais. Mas bora lá. O que você tem que saber aqui do TSE? O TSE, pessoal, ele não vai seguir essa regra aqui de nomeação. Ele não tem explícito, pelo menos, né? Essa regra de nomeação pelo presidente e pelo Senado. Porque os outros juízes, eles vão acumular função com o TSE. Como assim? Vou te explicar. Então vai funcionar da seguinte forma. Estamos aqui no TSE, ó. Deixa eu apagar tudo aqui para você entender. O TSE funciona da seguinte forma. O TSE nós temos 7 juízes. Aí você tem que lembrar o seguinte, no TSE você vai lembrar 3, 2, 2. É isso que você tem que lembrar. Ok? 3, 2, 2. Por quê? Se eu falei com você que o STF somos um time de futebol. Somos um time de futebol. No jogo de futebol, um time só pode fazer quantas substituições? 3. Então o STF tem direito a 3. Então o STF ele vai votar, vai ser uma votação secreta, vai ser uma eleição, tá? Com voto secreto. E aí o STF vai escolher 3 ministros do STF para compor o TSE. Informação importante aí para você. Aí nós vamos ter um outro órgão que vai indicar 2, que vai fazer a votação, né? Vai ser a eleição, o voto tem que ser secreto, mesma coisa, que vai indicar, em vez de indicar 3, vai indicar 2. Quem é esse? É o irmão aqui do STF, o STJ. O STJ vai enviar 2. Não sei se você percebeu, mas em todos os órgãos aqui, praticamente você tem a participação de um advogado ou então a participação de membro do Ministério Público, não é verdade? Só que nesse caso aqui, nós vamos ter a participação de 2 advogados, só que aqui que mora um detalhe. Esse advogado, ele vai ser indicado pelo presidente da República, ok? Pelo presidente da República. Indicado não, pessoal, desculpa, indicado não, ele vai ser nomeado, tá? Ele é indicado pelo STF. O STF indica e quem nomeia é o presidente da República. Tudo bem? Então, entre os 6 advogados indicados pelo STF, o presidente da República vai escolher 2. Vou repetir. 3 membros vão ser do STF, vai ter uma eleição, o STF vai fazer uma eleição, vai ter o voto secreto e vai escolher 3. Vai ser 2 membros do STJ. O STJ vai fazer sua eleição e vai indicar 2. Ok. E nós vamos ter 2 advogados. O STF ele vai fazer uma lista com 6 advogados e o presidente da República vai escolher 2 dentre os 6. Tudo bem? Então, você lembra 3, 2, 2.
Bacana. Tranquilo? Beleza. Vamos dar sequência aí. Só lembrando que o presidente do TSE, né, que vai presidir o TSE, vai ser o ministro entre os ministros do STF, ou então vai ser o corregedor eleitoral dentro dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Ok? Bacana. Vamos dar uma continuidade. E agora nós temos aqui o TST. O TST é 27 ministros, mas se você decorar isso. 30, 100, 3. 30, 100, 3. 30, 100, 3, 27. É 27 cravado. Tudo aqui a gente, o STF é cravado, é 11. Né, eu faço um burriscão aqui doido, mas tudo bem. O STJ é no mínimo. O TSE é no mínimo. O TST é cravado, tá? É 27. Não é mínimo não. Cuidado, pegadinha de prova. Aqui a regra é bem parecida com o STF e o STJ. Vai seguir a regra. Eu já falei com você no início da aula que a exceção sempre é o TSE. Ele que é o mais chato de todos, ou então o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal Militar. Ok? Então aqui, no TST, vamos ter 27 ministros, vai ser lá aprovado pelo Senado e nomeado pelo presidente. Tem que ter 35 anos, mais de 35 anos de idade, menos 65, aquela coisa toda que a gente já está acostumado aí, né? Beleza. Agora, aqui que mora o detalhe. O detalhe importante é que, né, aqui nós vamos ter a regra do quinto constitucional. Aqui a gente vai aplicar a regra do quinto constitucional. Então vai ser 1/5 entre os advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho, isso é importante a gente frisar, tudo bem? Com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado exposto no artigo 94, que vai tratar do quinto constitucional. Lá vai falar que vai fazer uma lista sextupla e depois vai ser reduzido em uma lista tríplice, é esse aí mesmo, eu confundo com tríceps, perdão, que depois você vai escolher, mas tudo bem, vamos dar sequência. E os demais vão ser escolhidos entre os juízes do TRT, tá? Indicados pelo TST. Quer ver? Bora lá. Deixa eu só voltar aqui. Então, nós estamos aqui no TST. O TST, você lembra? Aqui no STJ, a regra era 1/3, né? Você decorava 1/3. Aqui você decora 1/5. Então, 1/5 é para advogados e membros do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, tá? Com mais de 10 anos de atividade jurídica. E aqui, e o resto, e os demais, né, vão pertencer aí ao TRT. Então, o TST indica, tudo bem, os membros do TRT, Beleza? Tudo bem? Então, o TST pega o resto é do TRT. Tranquilo, né? Para encerrar, vamos aqui agora ver como funciona o Superior Tribunal Militar. Somos todos mocinhas, né? Somos todas, né? Todos não, todas, eu falo todas. Somos todas mocinhas. Por quê? A festa é de 15 anos, né? A mocinha que quer fazer o quê? A festinha de 15 anos. Então, lá, é 15 membros. Aqui vamos ter uma diferença. É nomeado pelo presidente da República, depois de aprovado pelo Senado Federal, mesma coisa. A diferença que eu falo é o seguinte: aqui vai ser nomeados militares. Então você pensa nas forças que a gente tem, né? Então vai nomear 3 da Marinha, 4 entre os oficiais e generais do Exército, 3 dentre os oficiais generais da Aeronáutica. Todos tem que ser nativo, não pode ser generais aí, não pode ser pessoas aí aposentadas, tá? Militares aposentados, não pode ser, tem que ser militares na ativa e que está no posto mais elevado da carreira, está no topo da carreira, ok? Além dos militares, né, a gente vai ter 5 dentre os civis. Então vamos ter 5 pessoas civis aí junto nesse tribunal. Então, além de militares,
a gente vai ter civis aí para fazer esse equilíbrio, né? Para não ficar aí todo militar e tal. Então vamos ter 5 civis aí. Esses civis tem que ser mais de 35 anos, vai ser 3 advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, conduta ilibada, saber jurídico e tal, e 2, tá? E 2 dentre os juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Pessoal, é muito raro cair em prova perguntando do Superior Tribunal Militar. Não sei se for um concurso militar que você for fazer, aí sim vai cobrar. O que é mais cobrado, sem dúvida nenhuma, é hoje está difícil, galera. Desculpa, está difícil hoje, viu? STF é tanto órgão na minha cabeça que acho que eu estou confundindo. STF, STJ, beleza? Esses são os mais cobrados. Se você vai fazer um concurso, por exemplo, da Justiça Eleitoral ou da Justiça do Trabalho, é óbvio que também vai se cobrar, né? Se fazer um concurso lá do TRE ou do TSE. Opa, então vou ter que observar isso, vou ter que ver esses detalhes aqui. Vai cair um concurso lá do TRT, um concurso da área trabalhista. Beleza, tem que prestar atenção. Só que caso contrário, se você não está fazendo um concurso militar, não está fazendo um concurso trabalhista, não está fazendo um concurso da área eleitoral, você vai ter que prestar atenção o quê? Principalmente, né? Não que os demais você vai ignorar, não é isso. Não é que os demais não vão cair na sua prova. Pode sim cair na sua prova, mas você vai prestar mais atenção no TRF e no TRF não, gente. Ó, pra você ver. STF e no STJ, nesses 2 órgãos aqui que você tem que observar. Tudo bem? Encerramos aqui, mas como eu sou chato pra caramba e gosto de reforçar o conteúdo, eu vou estar recapitulando aqui para você e passar os macetes novamente. Ok? Você tem que lembrar o seguinte, como regra geral nós temos lá, tem que ter 35 anos, mais de 35 anos, lembra isso? É mais de 35. Mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Ótimo. Outro ponto importante, você vai ter aprovação pelo Senado Federal e nomeação pelo Presidente da República. Isso como regra, né? Exceção nós temos aqui o TSE que não vai seguir essa regra. A gente já viu que não segue essa regra aqui do Senado Federal, do Presidente da República e tal. Mas como regra é assim que funciona. Aí você vai lembrar, qual o bizu aqui? Você coloca aqui, ó, STJ, você lembra que é 1/3. TST, você liga o TST ao quinto constitucional, aí você lembra, 1/5. Tá vendo? Olha que bacana. O STJ, você lembra 1/3, TST, você lembra que é 1/5. Aí vai. Claro que isso aí você já usou um macete, né? O mínimo é 33, 27 e tal, que já passei esse macete, vou passar de novo. Somos todos Jesus, 30 sem 3 e tal, você já tá ligado. Bacana. Aí você vai lembrar, se é 1/3, são 3 partes. Você lembra de 33 também, ó. 3, você lembra que são 3 partes, 3 de 3 partes. Então, 1/3 vai vir do TRF, 1/3 vai vir dos embargadores do TJ e o outro 1/3 vai vir de advogados e membros do Ministério Público. Fechou. Tá vendo como é que fica tranquilo? Aí aqui, no TST, você tem que prestar atenção no seguinte, que 1/5 vai ser de advogados e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de efetivo exercício, aquela coisa toda, tal, que é o quinto constitucional. E você vai ter o resto indicado aí pelo TST, né, que vem aí do TRT. Então, os demais vão vir do TRT. Bacana? Então, esse é um macete para você não estar confundindo aí. Então, primeiro você lembra essa estrutura na sua cabeça e aí você segue isso aqui também. É uma dica aí para você. Se te ajudou, fico feliz. Forte abraço. Espero você no próximo encontro aí para a gente ver outros órgãos e outras composições. Peço desculpa às vezes eu confundi um órgão ou outro. É muita sigla e a gente acaba confundindo. Eu sou humano também e estou sujeito a falhas. Mas espero ter te ajudado. Qualquer coisa, deixa no fórum, estou à disposição para sanar a sua dúvida. Tudo de bom. Abração.